Queremos saudar as queridas, em nome de Jesus, deixar o nosso abraço muito especial para todos, nosso abracinho. Queremos saudar a nossa Luciene Emerick, nossa presidente sinodal, e na pessoa dela todas as preciosas irmãs que fazem essa sinodal mato-grossense. Não sabemos se tem mais alguma irmã de outra sinodal presente, mas todas se sintam muito abraçadas e acarinhadas por nós. Queremos agradecer a Érica Esteres o convite para esse momento especial de reunião da sua SAF e também, consequentemente, da federação e também da sua sinodal. E pedir a Deus que nos abençoe ricamente nessa noite especial. Aqui, para nós, já são quase 9 da noite, né? Então, como eu disse a vocês, eu já estaria dormindo há mais de 2 horas, mas louvado seja Deus, já cochilei um pouquinho para poder estar aqui com vocês. Queridas, falar sobre a reforma. Eu vou ter que colocar aqui, tá certo? Compartilhar com vocês o slide da reforma. Deixa eu ver se eu vou conseguir. Só um minutinho. Vou colocar em ponto para poder não ter nenhum problema. Só um minuto, tá? Fechar algumas janelas, que quanto mais janelas abertas, pior, né? Vamos pedir às irmãs que deixem os microfones fechados, porque melhora muito a nossa comunicação, tá? O assunto é um assunto bastante bom de se conversar, não deixa de ser. Dá para ver, Érica, dá para ver direitinho? Você está conseguindo ver? Luciene, está conseguindo ver? Tá visível, está bem. Tá, né? Então tá bom. Qualquer coisa que se parar o slide, vocês me falam, tá bem? Então, assim, queridas, conversar sobre a reforma protestante é um assunto muito bom, porque nós conhecemos as mulheres que a Bíblia cita, não é? Nós conhecemos as mulheres citadas em Lucas, conhecemos as mulheres citadas em Romanos, no tempo do apóstolo Paulo, as mulheres do tempo de Jesus, mas a reforma nos vem à mente sempre o nome dos nossos irmãos reformadores. E tratar esse assunto é sempre muito bom, e principalmente porque nos traz esperança de nós continuarmos como mulheres da reforma, sempre auxiliando a nossa igreja a ser uma igreja reformada. Então, as mulheres da reforma protestante é o título da palestra. O versículo bíblico que nos chama atenção para essa palestra é 1 Pedro 2,9. Temos aí: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você pode dizer assim, mas Ana Maria, o que tem a ver esse versículo bíblico tão lindo com a reforma protestante? Vamos guardar bem no nosso coração, porque ele está aí chamando a atenção, né? Nos contextualizando como mulheres dentro desse sacerdócio real, dentro dessa raça eleita, dentro dessa nação santa, dentro dessa propriedade exclusiva de Deus, mas com uma missão, não é? Digamos assim, a proclamação das virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, ou seja, o Senhor Deus que nos deu a salvação em Cristo Jesus. Nesse versículo não existe, e nenhum outro, não existe a excepcionalidade, exceto as mulheres. Então, guardemos esse versículo no nosso coração para compreendermos o quanto foi valorosa para as mulheres da reforma protestante. Aí nós temos alguns pré-reformadores e temos alguns reformadores, como João Calvino e Martinho Lutero, e vamos comentar um pouco, antes de chegarmos nas mulheres, vamos comentar um pouco da reforma. O reverendo Alderi de Souza Matos, ele comenta muita coisa maravilhosa sobre a reforma. Ele diz que comemorar a reforma não é uma questão de saudosismo ou apego à tradição, mas significa reafirmar os fundamentos bíblicos redescobertos e confessados pelos reformadores
sem os quais ficaremos à deriva no mar de incertezas que caracteriza a presente era. Ou seja, é preciso comemorar a reforma, sim. E não é uma questão de ter saudade da reforma, não, mas é uma reafirmação dos fundamentos da reforma. É um relembrar, é uma ressustentação, é uma realerta para todos nós sabermos a nossa história e a nossa responsabilidade. Já a partir do século XII, a reforma foi no século XVI, mas já no começo, já no século XII, já existiram movimentos contra a Igreja Católica Romana, no sentido de reformar, de fazer alguma coisa pela fé cristã. Então, aí nós temos os valdenses, que fizeram um movimento com Pedro Valdo na Itália, nós temos os cataritas, que fizeram um movimento nesse sentido na França, e aí surgiram os pré-reformadores, aqueles que quase fizeram a reforma, mas não conseguiram, mas foi importante. Então, lá pelo século IV, em 1384, na Inglaterra, John Wycliffe fez um esforço. Já no século XV, em 1415, John Hus, na Boêmia, fez um outro esforço, liderou uma outra jornada contra a posição da Igreja Católica. E no século XV, ainda em 1498, Jerônimo Savonarola, na Itália, fez também esse esforço. Então, esses três homens, John Wycliffe, John Hus e Jerônimo Savonarola, eles deram os primeiros passos no sentido de combater a Igreja Católica. Então, aí nós temos que esses três homens aí citados, eles queriam combater as irregularidades e a imoralidade do clero da Igreja Católica Apostólica Romana, condenando as superstições, as peregrinações, a veneração a santos, o celibato e as pretensões dos papas da época. Então, são protestos, movimentos esporádicos e contra a prática da igreja medieval e contra alguns líderes daquela época, e por que não se dizer contra a igreja católica. Então, aí nós temos o quê? Que a reforma protestante aconteceu de fato aonde? Se ela ela estourou em vários países numa tentativa de se fazer uma reforma, de se chamar a atenção dos erros da Igreja Católica. Mas a reforma aconteceu mesmo, foi na Alemanha, mas não ficou só na Alemanha, ela se espalhou pelos outros países como Inglaterra, Suíça, França, Escócia e outros. E em cada país nós temos líderes que se destacaram no desenvolvimento desse movimento grande de protestantismo. Então, ela foi andando para os países, aí vamos ver quem foi que fez ela andar para os países, e os países foram fazendo tentativas de reforma, mudanças também em seus âmbitos, mas começou na Alemanha. Como era a situação antes da reforma protestante? Vocês são crianças, mas é bom relembrar como era o mundo, não é? No tempo, antes da reforma acontecer. Aí a Igreja Luterana tem um artigo que diz assim, uma parte do artigo diz assim: as pessoas tinham desesperanças, desilusões, desânimos. Dentro desse contexto, Lutero, sentindo e vivendo tudo isso, redescobriu o Evangelho em Cristo e começou a ver a vida a partir da perspectiva de Cristo, destacando nada mais e nada menos do que a palavra de Deus. A reforma é uma volta à palavra. Hoje, uma igreja reformada, sempre reformando, uma igreja que prega a palavra. Nós estamos à noite, na madrugada de oração. Esse mês de outubro é o mês da reforma protestante e todos os pregadores estão falando sobre a Bíblia na perspectiva da reforma. Então, mostrar a importância da palavra de Deus, que nós não podemos retirar os olhos da palavra de Deus. Então, naquele tempo antes da reforma, havia o que se chama de indulgência. E o que era indulgência? É o mérito por boa ação ou compra da remissão de pena de pecados. Imaginem vocês se nós temos condição de comprar a remissão de pecados.
João Tezel, que era uma autoridade da Igreja Católica, dizia que se alguém comprasse uma indulgência para o parente falecido, no momento em que a moeda tocasse no fundo do cofre, a alma saltava do inferno e ia direto para o céu. Meu Deus! Misericórdia, Senhor. Veja, irmãs, esse era o mundo antes da reforma. A pessoa comprava uma indulgência para um parente que morreu e ele saía do inferno e caía direto no céu, porque nós compramos aquela moedinha quando chegasse lá no gasofilácio, lá no tesouro deles, a pessoa sairia do inferno para o céu. Misericórdia, misericórdia, né? Em 31 de outubro de 1517, e eu aconselho vocês lerem muito sobre isso. Como foi que Martinho Lutero começou esse movimento? O que aconteceu com ele? A história mostra que ele estudava, fazia seminário, que ele questionava, que ele lia a Bíblia, que a Bíblia é escondida, mas ele ganhou uma Bíblia de um dos seus professores e ele era muito revoltado com tudo que estava vendo e ele quis fazer alguma coisa e ele encontrou algo especial na palavra do Senhor. E no dia de todos os santos, quando os fiéis da igreja chegaram na igreja, nas igrejas, né? Especialmente lá nessa região onde Martinho Lutero morava, os dias de finado 1 e 2 foram dedicados à visitação, mas quando chegaram lá, a igreja estava com umas 95 teses apregadas nas paredes da igreja. Colocou, então, o Martinho Lutero e todos aqueles que o seguiam na igreja de Wittenberg, na Alemanha, 95 teses contra a venda de indulgências. Então, foi uma revolução, foi uma confusão grande. E a grande descoberta de Martinho Lutero, que fortaleceu ele a esse ponto, primeiramente, nós sabemos que Deus o usou, não é? Que Deus o animou para isso, Deus o incentivou, o animou e o motivou. Mas foi o fato dele ter lido a Escritura e lá em Romanos 1,17 ter encontrado a razão de tudo isso. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Ou seja, ele descobriu que o justo não vai viver no céu, na eternidade, não é? Por compra de indulgência, por uma compra, mas pela fé. O justo viverá por fé. Romanos 1, 17. Esse foi o versículo que deu início ao grande movimento na cabeça do nosso querido, né, Martinho Lutero. Martinho Lutero argumentou contra isso, contra as indulgências, ensinou que a salvação é por graça e fé, mediante a ação salvífica de Jesus Cristo, revelada e testemunhada nas Sagradas Escrituras. E aí começou a batalha grande na vida desse século, né? Então, dessa forma, a maior descoberta da reforma protestante, a maior vitória da reforma protestante, a maior motivação, a maior contribuição foi a redescoberta da Escritura. Aí você que é muito jovem pode dizer, mas Ana, por quê? Porque as Bíblias estavam escondidas, foram queimadas, ninguém poderia ler a Bíblia. Se vocês lembrarem, quando tiverem tempo, assistam um filme Em Nome da Rosa. As pessoas vão, de repente, nos mosteiros, das bibliotecas, quando sai à noite, na madrugada, amanhece morto. E ninguém sabe por quê, aí jogam os corpos no mar, e ninguém sabe por quê. Porque se descobre que tinha uma Bíblia escondida lá nos escaninhos da biblioteca, do mosteiro dos monges, e nas páginas da Bíblia tinha veneno. Então, a pessoa ia lendo, ia passando a mão na língua, ia passando as páginas, um livro imenso de pergaminho, ia morrendo envenenado. Então, cada um que morria, eles ficavam sabendo que aquela pessoa teve acesso à Bíblia. Então, a vida era assim. Então, o reverendo Alderi comenta que os reformadores entenderam que a palavra de Deus havia ficado soterrada ou obscurecida
por uma grande quantidade de ensinos e tradições eclesiásticas que havia se acumulado ao longo dos séculos. Foram muitos séculos, né? A penumbra da fé, as pessoas não puderam mais ter acesso à palavra do Senhor. Então, a maior contribuição da reforma protestante foi a volta, foi a redescoberta da Sagrada Escritura. E isso abriu a mente deles. Muito bem. Ainda o reverendo Alderi comenta que quanto à reforma protestante, a sua tarefa foi de resgatar a relevância e a supremacia da mensagem original do Evangelho contida na Bíblia, em especial no Novo Testamento. Daí o princípio de sola Escritura, somente a Escritura, né? Então, o maior, toda vez que você pensar em reforma, você sabe, é a volta das Escrituras, o conhecimento do Evangelho, o conhecimento de que Jesus é quem realmente morreu por nós e não há como se comprar a salvação. Os 5, ainda continua o reverendo Alderi, os 5 solas, somente a fé, somente as Escrituras, somente a Cristo, somente a graça, somente a Deus seja dado toda a honra e toda a glória. Os 5 solas, somente a fé, somente as Escrituras, somente Cristo, somente a graça e somente a Deus, a honra e a glória. Então, esses são os 5 solos. Não há dúvida que muitas mudanças que vivemos hoje na igreja, inclusive na sociedade, vieram da coragem de Martinho Lutero. Não há dúvida sobre isso. Então, há um artigo lá no site do Mackenzie que fala sobre a reforma protestante, dizendo que foi um movimento espiritual, não foi um movimento, digamos, econômico, financeiro, político, religioso, não. Foi um movimento espiritual que afetou outras áreas da sociedade. Ela teve início com um homem indignado e revoltado, que foi Martinho Lutero, que conhecia as Escrituras, era um estudioso que teve um olhar crítico sobre o que se pregava e teve a coragem de se opor a algumas questões polêmicas do seu tempo, como o comércio de pecados e de perdão, como a igreja realizava. Seus impactos podem ser vistos até hoje na sociedade, no século XXI, com benefícios diversos, inclusive políticos, econômicos e éticos, claro, porque mudou todo o conceito, mudou todo o pensamento da sociedade e todo o pensamento de quem acreditou, de quem foi tocado, né, na igreja. Muito bem, contado isso, essa primeira parte, que vocês podem ver que é a história resumida da reforma, a motivação da reforma, as confusões provocadas naquela ocasião para que a reforma fosse estabelecida. Vamos agora situar as mulheres, né? Já que a nossa Érica pediu uma palestra sobre as mulheres na reforma. Lembrando que a reforma foi feita em 31 de outubro de 1517. Se pensarmos que o Brasil foi descoberto no ano de 1500, nós só tínhamos no Brasil 17 anos de vida e a reforma já aconteceu, né? Tanto que é que aqui em Recife nós tivemos a invasão, a chegada dos holandeses que invadiram o Brasil pelo estado de Pernambuco, meu estado, e aqui ficaram muito tempo e fizeram muita coisa e vieram muitos reformados, príncipes reformados para se estabelecer aqui no nosso país, no nosso Nordeste. E vamos aí para as mulheres da reforma, que é o que vocês estão, assim, logicamente, pensando no coração de vocês. Quando nós lembramos da reforma protestante, é comum todo mundo lembrar daqueles que eu falei agora. Martinho Lutero, também João Calvino, Felipe Melanchthon, John Bomboguinhage, Úrico Zwinglio e outros, mais homens, né? São mais homens. Mas o movimento da reforma teve muito mais pessoas, irmãs amadas, do que apenas esses queridos e os pré-reformadores. Teve muitos homens que os seus nomes não são citados, né? E também muitas mulheres, tanto antes e depois dele, né? Que estiveram envolvidos e que morreram por conta das mudanças na igreja. Então, o movimento da reforma não foi algo simples de fazer. A reforma protestante não foi feita de forma parcial, ou seja, assim, sem briga, sem confusão, sem guerra, sem morte, não. Foi feita a custo de vidas,
A volta às Escrituras foi algo que custou vidas e mais vidas e mais vidas, e perdas e mais perdas, para ganhar, logicamente, né, a palavra do Senhor de volta. Então, vamos agora pensar nas mulheres. Tiveram vários outros homens, mas vamos nos concentrar nas mulheres, que aí é onde está nosso objetivo. Como é que as mulheres viviam antes do movimento da Reforma Protestante? Nós vimos como é que o mundo vivia. E as mulheres? As mulheres, elas tinham 3 opções de vida. Ou não casavam e ficavam em casa, não é? Lavando, passando, cozinhando, candidata até a casamento, né? Digamos assim. Ou elas iam, aquelas mais abastadas, com condição financeira melhor, né? De famílias mais ilustres, elas iam estudar nos mosteiros, nos conventos, porque lá elas iam aprender as línguas estrangeiras, elas iam aprender política, religião, etc., etc., iam tornar-se freiras com escalão, madre superior, abadesa. Então, elas tinham, quem tivesse dinheiro estaria lá. E quem não estivesse em casa, não casasse, né? Ou não ficasse solteira em casa, e não estava no convento, nesse lugar brilhante, elas também não queriam. Essas do convento não queriam se submeter a casamento para não ter filhos, para não morrer, porque muitas morriam de parto. E aí, outra classe menos favorecida, menos protegida, ia para os prostíbulos, ou seja, iam se prostituir. Então, as mulheres ou casavam, ou iam para o convento, ou então iam para os prostíbulos. Era essa a situação das mulheres naquela época. Nesse século, o espaço ocupado pelas mulheres era bastante restrito, como eu vi agora. Casa, convento ou prostíbulo. A casa oferecia a manutenção da família, a procriação. O convento dava oportunidade de educação e o prostíbulo era uma forma de sobrevivência diante da extrema pobreza. A vida da mulher antes da reforma, ainda sobre isso, o conceito da igreja medieval sobre a mulher é marcado por um dualismo acentuado, ou seja, 2 caminhos acentuados. Dentro da tradição protestante, o ensino religioso cristão foi amplamente divulgado e o papel das mulheres era considerado tão importante quanto o papel do homem quanto ao testemunho da fé. Então, elas tinham essa vida, ou casava ou não casava, ou ficava, né, no convento, não casava, não tinha filho, não procriava, ou ficava em casa e procriava, e casava, né, e procriava. E também, ao mesmo tempo, para quem estava em casa, no caso de quem casasse ou não casasse, seguia a prostituição, se fosse essa a sua vontade. Mas com a chegada do protestantismo, a mulher começou a ter uma consideração diferente sobre o seu papel, né? E viu-se aí que o papel dela era tão importante quanto o papel do homem no testemunho da sua fé. Então, aí nós vemos também que, pronto, os protestantes da época, no caso Lutero, ele tinha uma crítica, uma visão muito crítica na questão monástica, na questão delas estarem no mosteiro, porque ele dizia que o celibato, que é o não casamento, não era a ordem natural que Deus deixou para a mulher nem para o homem. No caso, né, ele também foi padre, mas aí Lutero era um monge, era um padre, né? Então, ele foi severo quanto àquelas que seguiam a prostituição, por entender que corrompia a integridade pessoal. Ele entendia que a maternidade e o casamento era um lugar natural para as mulheres. Em sua visão de vocação, as atividades de um sacerdote ordenado não são superiores ao de uma mãe abnegada que troca as fraldas da criança e cria aquela criança na admoestação do Senhor e atribui esse teor de criar filhos ao teor da procriação, da maternidade, né? A um teor espiritual, algo especial vindo de Deus,
justamente porque foi para aí. Nós somos mães que fomos criadas com essa capacidade de termos filhos, né? Então, caberia à mulher, como boa esposa e mãe, também o cuidado com as crianças e a educação cristã dos seus filhos dentro da sua família. Então, trocou-se assim, abriu, descortinou-se toda uma proposta diferente para a vida das mulheres. Então, o protestantismo foi radical contra essa questão das mulheres ficarem entregues a celibato, ficarem entregues à vida monástica dentro do mosteiro, ali como freiras, né? E também quanto à prostituição, porque era uma verdadeira tristeza para a vida da mulher. E também o lugar dela realmente era casar, ter filhos, né? Criar esses filhos na admoestação do Senhor. A experiência dos conventos, onde as mulheres tinham acesso à educação teológica, estavam livres do perigo da mortalidade materna por ocasião do parto, foi desacreditada pelos reformadores. Criticada, porque elas estavam lá, muitas para correr, se livrar da questão de ser mãe, de ter parto, de poder morrer, né? E aí estavam lá com acesso à educação teológica, à educação para serem importantes na sociedade, dentro da sociedade que viviam, mas fugindo daquilo que para eles foi descoberto como algo especial para a mulher. Dentro da tradição protestante, o ensino religioso cristão foi amplamente difundido e o papel das mulheres foi considerado tão importante quanto o papel do homem, quanto a sua fé. Então, isso foi muito importante. Por causa do seu empenho e sabedoria, no caso das mulheres da Reforma Protestante, territórios inteiros se tornaram protestantes, porque elas foram a seus países, nós vamos ver agora o que aconteceu, elas foram para os seus países levando essas ideias maravilhosas sobre a pessoa de Jesus, a salvação, a fé, sobre a Escritura e também a nova vida delas. Elas agora eram pessoas importantes para a sociedade, mas principalmente para Deus. Descobriram que também era importante para o Senhor. E aí vem essa frase, irmãs queridas, que é assim o top, não é? O principal argumento encontrado com relação à mulher e à reforma. É um pensamento de alguém especial da época, e sem o apoio das mulheres, a reforma não teria acontecido. Guardem isso no coração também. Como é que isso pode acontecer? Sem o apoio das mulheres, a reforma não teria acontecido. O que foi que as mulheres fizeram? Nós já demos aí um flash para vocês. O que foi que as mulheres fizeram que ajudaram a reforma? Embora isso não tenha muito destaque, mas foi o que aconteceu, certo? Então, quem disse isso foi um professor para teologia histórica e história eclesiástica da Alemanha, chamado Martin Jung. Esse professor disse isso. Sem o apoio das mulheres, a reforma não teria acontecido. Olha que lindo. As mulheres não foram apenas esposas que apoiaram seus maridos e cuidaram da família, mas também conheciam a Bíblia e foram destemidas e na divulgação dos ideais da reforma. Olha que coisa linda, né? Então, se nós queremos assim, hoje em dia ainda os pastores, alguns pastores ainda dizem, olha, se vocês quiserem que isso seja feito, coloque na mão das mulheres. Então, elas foram lendo a Bíblia, foram compreendendo, foram sendo convertidas por Cristo Jesus e voltaram para suas terras, voltaram para seus países, levando as ideias reformadas para o seu país. Então, aí nós vamos ver aqui algumas mulheres, tá? Então, naquele tempo, aquela sociedade que elas viviam era uma sociedade patriarcal, como hoje também é, mas naquele tempo o elemento masculino tinha grande ascendência e as mulheres não tinham. Mas foi diferente com a reforma, porque, ao mesmo tempo, a forte ênfase do movimento sobre o casamento, a família, bem como o revolucionário princípio do sacerdócio para todos os fiéis, que nós lemos lá em 1 Pedro 2,9, né? Sacerdócio real, abriram oportunidades e áreas de atividades para as mulheres, ainda que, não é? Segundo o reverendo Alderi, ainda que atuando essencialmente nos bastidores, algumas delas prestaram valiosas contribuições e contribuíram à admiração de tiveram a admiração dos seus conterrâneos, mesmo trabalhando nos bastidores.
E aí elas, naquele tempo, também Martinho Lutero e todos os demais, fizeram as mulheres verem que não era bíblico que elas forem sacerdotisas, não. Elas participavam do sacerdócio real, como nós. Somos parte da Igreja do Senhor, mas temos nossa função de auxiliadora e elas não podiam ser sacerdotes, no caso, naquela época, né? E também, passaram muitos anos, também continua assim biblicamente. Então, elas tiveram que se acostumar à ideia de que no convento elas tinham galgavam aquelas posições especiais, mas na palavra de Deus não tinha oportunidade para elas serem não é, pastoras, etc., etc., como muitas delas pensavam. Mulheres de todos os grupos sociais participaram do processo do movimento reformatório desde o início. E muitas mulheres participaram desse processo, muitas. A história conta algumas, mas foram muitas e muitas e muitas e muitas. Agora, motivadas por quê? Novamente, motivadas pela nova doutrina, que incentivava que cada cristão deveria ler a Bíblia. E elas leram a Bíblia, se sentiram livres para estudar a Escritura e defender as suas convicções, e algumas divulgaram sua fé evangélica por meio de discursos, por meio de pregações, por meio de poesias, por meio de músicas. Então, elas foram lendo a palavra, compreendendo as escrituras e alardoando o mundo e falando da fé evangélica e falando da reforma aos seus conterrâneos. Algumas dessas mulheres, vamos citar agora, não é? Quem é essa mulher que foi crucial para a reforma protestante há 504 anos? Quem é ela? Né? Quem é essa mulher que a história mostra, né? Que ela foi assim, uma peça importantíssima na reforma protestante? Em primeiro lugar, vamos destacar, o reverendo Alderi destaca aí, as esposas de alguns reformadores, começando por Dona Catarina e Vambora, ou Catarina de Bora, como era chamada. Em 1523, influenciadas pelas ideias de Martinho Lutero, ela e outras freiras fugiram do convento e foram parar em Wittenberg, onde aconteceu a reforma, dentro dos tonéis de arenque, tonéis de peixe, né? E Lutero encontrou marido para quase todas, né? Mas não conseguiu casar uma delas, que não quis casar, exceto com ele. Eu só me caso se for com você, Martinho Lutero. Quem foi essa mulher destemida? Catarina Bora, essa freira, né? Então, ela estava no convento, fugiu, ouviu a palavra de Deus, ouviu as bases doutrinárias para a reforma, se convenceram do erro e saíram escondidas, tinham que fugir, tá? E Catarina Bora fugiu e Lutero, depois de alguns anos, ou foi meses, casou-se com ela, aceitou o convite dela. Era uma freira alemã, fugiu do convento católico ao se identificar com as ideias protestantes de Martinho Lutero. Essa foi a primeira dama da reforma protestante, uma mulher de fibra, né? A freira que casou com Martinho Lutero era uma mulher forte, considerada uma grande administradora, abriu suas portas para receber todos os monges e freiras e padres que saíram, né, que escorriam da Igreja Católica, perseguidos por ter abraçado a fé evangélica. Ela colocava tudo em casa, recebia. As solteiras, as freiras, ela ia com o marido arrumando casamentos para todas elas. Teve 6 filhos, criou crianças órfãs. A casa dela era lotada de pessoas. Então, uma mulher super, super trabalhadora, uma mulher realmente espetacular. Ela realmente foi considerada admirável. Sua postura permitia Lutero pregar livremente e arriscar sua vida pela verdade, porque ela dava respaldo para ele. Ela não escreveu livro, ela não fez pregação, ela não fez sermão, mas sua inestimável ajuda possibilitou Lutero fazer aquela carreira e ter força, né? E ter força. Ele dizia assim:
Como Lutero mesmo disse assim, minha querida Kate me mantém jovem em boa forma, sem ela eu ficaria totalmente perdido. Ela aceita bem minhas viagens, quando eu volto está sempre me esperando. E realmente Lutero tinha um carinho muito especial pela sua esposa, né? Ele era uma pessoa que vivia meio polarizada e ela cuidava dele e ela mostrava a ele. Um dia ele ficou muito arrasado, muito temeroso, depressivo, e ela se vestiu de preto, e ele chegou e disse assim, por que você está vestida de preto? Disse, porque Deus morreu. Não, 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 Catarina, não, Kate, Deus não morreu. Morreu. Você está prostrado. Você está aí, não quer fazer mais nada. Então, Deus morreu. Aí ele levantou-se, né? Levantou-se e foi cuidar da vida. Então, olha o que ele disse com ela, irmãs. Depois de Jesus, olha que coisa linda. Ela me ajuda em meu trabalho. E, acima de tudo, ama Jesus. Irmãs queridas, olha a qualificação. Acima de tudo, ama Jesus. Já pensou se seu esposo disser, mulher virtuosa, eu me casei com ela? Ela é formidável em todas as áreas. É uma excelente esposa, excelente mãe, trabalhadora, inteligente, esforçada, mas acima de tudo isso, ela ama Jesus. Foi o que Lutero disse com Kate, né? Depois de Jesus, ela é o meu melhor presente, é o melhor presente que Deus me deu em toda a minha vida. Aí ele disse assim: se um dia escreverem a história da reforma da igreja, espero que o nome dela apareça junto ao meu e oro por isso. Aí Catarina disse assim: tudo que eu tenho sido é esposa e mãe, e acho que é uma das mais felizes de toda a Alemanha. Ele chamava ela de a estrela da manhã de Wittenberg. Então, era um esposo, uma esposa, né, que realmente tinham consideração pelo outro, e Catarina foi essa maravilhosa mulher reformada e que ajudou na reforma. Lutero a chamava de Kate, ela chamava ele de senhor doutor, são apenas algumas considerações, e ela foi a primeira esposa de pastor luterano, e a casa pastoral foi modelo para as próximas gerações. Então, eis aí a Catarina, apoiadora, incentivadora, uma mulher dedicada ao marido e aos filhos e à causa reformada. Ela era realmente dedicada à causa reformada, dava força ao seu marido. Outras mulheres aí que realmente se inspiraram na vida de Catarina, mulheres da burguesia, nós podemos dizer que elas foram justamente inspiradas na Catarina e tantas outras mulheres, não só essas, mas outras, como Olímpia Morato, Catarina Zell, Margareta de Navarra. Vamos conhecer um pouquinho sobre alguma dessas irmãs, né? Fora, Reverendo Alderi ainda menciona Marjorie Bowers e Margaret Stewart, esposa de John Knox, Jane Grey, rainha da Inglaterra, todas que ajudaram na reforma protestante. Catarina Ruini, desse nome estrangeiro, duquesa perseguida, o nome sobre a referência dela. A Olímpia Morata era uma erudita italiana. Então, ele diz que é importante que essas valorosas mulheres sejam lembradas e honradas. Essas são algumas que ele cita, mas temos outras, né? Catarina Zell, por exemplo, foi uma das mulheres mais extraordinárias da reforma. Ela tinha um título de reformadora, chamavam ela de a reformadora. Inóloga, pacifista, lutou pelos direitos das mulheres se expressarem publicamente, defendeu, né, defensor do ativismo social, do pacifismo, embora, enfim, uma mulher fantástica, corajosa, teóloga, leiga, que escreveu e publicou várias cartas teológicas em forma de panfleto. Então, Catarina Zell foi uma mulher chamada a reformadora. Maria Dentieri, que era francesa, foi uma ex-abadesa. Abadesa é um cargo importantíssimo dentro da Igreja Católica, no mosteiro, nos conventos. Importante teóloga da Genebra. A outra irmã, a outra nossa querida irmã citada, Catarina Zell, é de um país, mas essa aqui de Thierry é da Suíça. Então, ela afirmou que a leitura da Bíblia realizada pelas mulheres fala descobrir mulheres na Bíblia e que os exemplos dessas mulheres da Bíblia fortaleciam a sua fé e a fé de todas as outras mulheres em suas qualidades, virtudes, pensamentos, ações e conhecimento. Então, era uma teóloga lá de Genebra, na Suíça.
Úrsula Ieda, uma mulher da burguesia, que ousou manifestar-se por via impressa. Então, ela realmente, quando um abade do mosteiro chamado de mosteiro, lançou o manifesto contra Lutero, ela defendeu Lutero, mostrando 78 referências bíblicas a favor do pensamento da reforma e da luta de Lutero. Era uma mulher extremamente importante também. Claudilene de Genebra, as atividades dessa mulher foram relatadas nas atas de Antônio Fromet, ele, pelo nome é francesa, não é? Ele foi um pastor protestante da época. Quando se achava em um ajuntamento que não havia ministro, os que estavam presentes pediam para ela ler as escrituras e ela falava das escrituras, né, com toda a pompa, e ela realmente era uma pessoa importantíssima dentro, né, da defesa da reforma protestante, logicamente falando assim, da Bíblia, né? Muitas outras mulheres partidárias da reforma podem ser mencionadas. Ana Reinhardt, esposa de Ulrico Zwingli, Elizabeth, a primeira esposa de Martin Musser, Catarina Grappa, a esposa de Felipe Melanchthon, Catarina Zell, nós citamos aqui, Elizabeth Cruciger, amiga da família de Lutero, Ana Regis, da erudita bíblica, Maria de Thiers, que já citamos aqui, essas são citadas pelo reverendo Alderi. A Úrsula, ela se recusou a voltar para o convento de onde havia fugido. Quiseram forçá-la a voltar, mas ela não voltou. Ela ajudou no processo de dissolução de muitos conventos onde mulheres eram clausuradas contra a vontade dessas mulheres. Então, ela ajudou, escreveu, publicou, argumentou para que esses conventos fossem fechados e essas mulheres saíssem de lá. A dona Úrsula de Mistenberg, pelo fato aí, pelo jeito aí, ela é alemã, né? Alemã. Outra mulher importantíssima, Argula, né? De família nobre, quando tinha 10 anos, ganhou a Bíblia do seu pai. E ela sabia ler, sabia ter os conhecimentos bíblicos. Foi uma das mulheres mais corajosas da reforma, escritora protestante de formação, vida pessoal e educação bíblica. Ela atuou firmemente em defesa do protestantismo junto às universidades, junto aos reitores, junto aos prefeitos, junto à cidade imperial. Então, Dona Argula, ela foi muito na Baviera e também era alemã, né? Olímpia Morato, uma grande conhecedora de língua grega, de origem italiana, já era da Itália essa daí. Ela aprendeu com muita facilidade as línguas antigas, conhecia muito bem os antigos filósofos e foi uma grande mulher dentro da reforma protestante. Outras mulheres da nobreza, olha aí, dentro da nobreza, irmãs, a primeira princesa a se tornar reformada foi a rainha Margarete de Navarra. A ela, os reformadores franceses deviam tudo, por não fosse pela sua grande influência e proteção, eles teriam sido esmagados desde os primórdios de sua atuação ali. Então, a rainha Margarete de Navarra da França protegeu a reforma protestante em seu país. Ela foi uma das mais belas princesas de sua época e uma das mais bem instruídas. Muitos dos estadistas, seus conterrâneos, a consideravam como a mente mais privilegiada da Europa, a mulher mais inteligente daquele tempo na Europa. Mas, acima de toda a sua beleza, de todas as suas habilidades, brilhava nela mais a piedade. A beleza da sua alma chamava a atenção, muito mais do que a beleza do seu rosto. Ela era uma mulher realmente piedosa e consagrada ao Senhor, a rainha chamada de Margarete de Navarra, na França, né? Muito bem. O reverendo Alderi também cita que ela era chamada a primeira ministra dos pobres, a protetora da causa reformada na França, de criação da criação palaciana, chamavam ela de princesa. Então, uma mulher especial. Outras também surgiram, e se comenta também, aliás, da Margarida de Navarra, que foi a rainha consorte do reino de Navarra, entre a França e a Espanha, e a irmã do rei Francisco I. É a mesma mulher. Foi a mulher mais influente da França no seu tempo, sendo uma grande simpatizante do renascimento da reforma religiosa, comenta o reverendo Alderi.
Jeane III, ele também correu em defesa do povo, de se criar um idioma, de se criar a Bíblia, de se criar os escritos no idioma de cada povo. Então, ela foi a mulher das publicações na França, publicação do Catecismo de Calvino, do Catecismo da redação das ordenanças eclesiásticas, tradução do Novo Testamento em Vasco e a oficialização da fé reformada em Navarra. Jeane III de Navarra, da mesma linhagem da nossa querida que passou agora há pouco. Elizabeth I, o nome já lembra para nós, né, irmã? Elizabeth da Inglaterra, Rainha Elizabeth, enfrentou o Papa, não é? Para manter a Inglaterra livre da Igreja Católica. Era de criação real, era rainha, formação intelectual, rainha corajosa, lutadora contra o poder católico romano. E ela obrigou os ingleses a ir aos cultos dominicais a se instruírem no conhecimento bíblico. A rainha Elizabeth I, né? Outras nós já comentamos, como a Ana Reinhardt, comentamos há pouco, muitas princesas, entre elas Elizabeth de Kallenberg, também da Alemanha. Regente desse país aí, introduziu a reforma em seu território. Outra Elizabeth de Cruciger, também considerada poetisa do protestantismo, escreveu vários hinos da igreja, do inário da igreja evangélica alemã. Ela e o seu marido foram amigos pessoais de Lutero. Lutero realizou o casamento deles. Irmãs, se formos falar de mulheres, vão ter muitas mulheres. Mas vamos ver a autoridade da Bíblia no tempo da reforma. O que aconteceu com esse povo foi a autoridade recuperada da Bíblia, né? É fácil constatar que as ideias revolucionárias da reforma atingiram praticamente todas as esferas da vida de todos, inclusive das mulheres. Um exemplo é o princípio da sola escritura, difundido por Martinho Lutero, que sustenta a autoridade da Bíblia, que está acima das tradições da igreja e acima dos dogmas da igreja, inclusive quando se trata da defesa dos direitos das mulheres. E tal hermenêutica proposta pela Reforma Protestante, segundo a qual a leitura da Bíblia deve ser realizada a partir de Jesus, é fundamento para a atuação das mulheres, porque aí elas puderam se contextualizar. Onde estão as mulheres no reino de Deus? Estão fora ou estão dentro? Aí, repetindo aqui, ó, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamados, foi o que mais elas fizeram, as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A maior descoberta do mundo. A Bíblia estava enterrada, os homens tratavam mal suas mulheres, mas não tinha respaldo bíblico, e eles não conheciam a palavra de Deus. Aí, ao conhecer, tanto eles quanto as mulheres, elas puderam, né, se libertar. Pois todos vós, como diz aqui o versículo, mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos quantos foste batizados em Cristo de Cristo vos revestiste. Dessa arte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendente de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Gálatas 3, 26 a 29. Então, as mulheres viram esses versículos, viram a Bíblia, leram, não é? E aí se contextualizaram. Nós somos, nós temos, nós não precisamos nos escravizar, não precisamos nos enclausurar, não precisamos ter medo da maternidade, porque é algo que Deus deixou para nós. E elas foram se reconhecendo. A afirmação de que toda mulher e todo homem tem acesso direto a Deus, sem precisar de nenhum intercessor ou intercessora, fortaleceu as mulheres, já que elas não precisavam de ninguém, né? Nem também de nenhum homem para elas entrarem em contato com Deus. Elas poderiam orar ao Senhor diretamente, elas não precisavam de indulgência, não precisavam de pagamento de pecados, porque Jesus morreu por elas. E aí elas foram à luta, né? Nem mesmo aqui nessa parte, não somente o trabalho espiritual que agrada a Deus,
mas todos os trabalhos são importantes. Aí, no caso dos luteranos, o Martinho Lutero pensava assim, todos os trabalhos são importantes, inclusive o trabalho nas mulheres, a criação dos filhos e tudo mais que elas fazem são importantes. Consequências imediatas da reforma para a vida da mulher e seus ministérios. A reforma protestante trouxe sobre a mulher, né? Muita coisa importante. Lutero defendia que Deus instituiu o matrimônio, que era normal casar, que o estado de monja ou monge era invenção humana, que o matrimônio, casar, o homem e a mulher, ambos teriam a mesma dignidade e que a mulher deveria ser submissa ao homem, como está na palavra de Deus, lá em Gálatas, né? Logicamente. Mas a história conclui também que o primeiro reformador foi um grande defensor da dignidade da mulher e da importância do casamento, do lar, e tendo escrito amplamente sobre esse assunto. Ele falava muito bem da sua Catarine. Ela dizia que ela era o ser superior, ele era inferior e ela o superior. Eu sou o Arão, ela é o meu Moisés. Então, uma forma carinhosa de mostrar a importância de Catarina Bora. E mostrou ainda no seu casamento, por exemplo, tenho sido muito feliz em meu casamento, graças a Deus. Ter paz e amor no casamento é a dádiva mais próxima do conhecimento do Evangelho, disse Martinho Lutero. Como nos primeiros tempos do cristianismo, a mulher desempenha também, irmãs, hoje, um papel extraordinário na preservação da fé. Por que é que os homens, por que é que a sociedade deteriorou dessa forma, que houve todos esses problemas, que a Igreja Católica criou dogmas, criou literatura própria, porque esconderam a Bíblia. E as mulheres foram, não é, escorraçadas, reservadas a último plano, sofrer, porque esconder a Bíblia. No momento que se viu a Bíblia, que todo mundo lê a Bíblia, vai ver o amor que Jesus tem por ela. E elas são guardiãs da fé. E do jeito que elas fizeram naquele tempo, levar para os seus países a reforma, levar o conhecimento bíblico, fazer seu povo ler a Bíblia, seu povo conseguir ter um encontro com Jesus, nós temos hoje a mesma responsabilidade. Então, papel extraordinário de preservação da fé. Ela está destinada a levar à família, à sociedade e à igreja o que lhe é próprio. Olha o que lhe é próprio para as mulheres. A sua delicadeza, a sua ternura, a generosidade incansável, a intuição e a agudeza de espírito, a piedade profunda e simples, a constância, a fidelidade, né? Então, a vida com Jesus, a vida piedosa, a mãe, como diz o Evangelho Hernandes, é uma mulher influenciadora. Ela vai influenciar o filho, ela vai transformar aquele filho num verdadeiro adorador e adoradora para o Senhor Jesus. Ela vai levar aqueles filhos para a igreja, ela vai ver os seus filhos crescerem no Senhor, ela vai continuar junto a eles vão crescer, vão ser adultos, vão para a sociedade como adultos tementes a Deus. Então, a mulher influencia, como diz Abraão Lincoln, a mão que embala o berço governa o mundo, porque elas vão influenciar na criação do seu filho o cidadão do céu e o cidadão da sociedade na qual ela pertence. A mulher e a reforma protestante, a mãe guardiã da sã doutrina, nós podemos dizer assim, não é? Aí vem o versículo que nos chama a atenção: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes a virtude daquele que vos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Um versículo que não pode sair da nossa cabeça. Sempre junto da nossa igreja, reformando, sabendo que os solas têm que ser colocados em prática na nossa vida. Somente a graça de Jesus para nós e os nossos. Somente a fé. Somente Cristo, somente as Escrituras e a glória e o louvor somente a Deus. Esse é o papel da mulher, não é? Reformada, da mulher da reforma, que essas aí já foram para a eternidade, agora ficamos nós aqui, né? A esperar o nosso tempo e a fazer a obra do Senhor. Uma igreja reformada, sempre reformando. E nós estamos dentro dessa igreja. Só tem um jeito de reforma da igreja sempre estar se reformando. Sempre está fazendo uso da palavra de Deus. E não só a igreja, mas nós também que somos parte da igreja. Temos que ter esse pensamento.
Então, que o Senhor as abençoe ricamente. Eu espero que as irmãs tenham gostado, não é? Que as irmãs tenham ficado satisfeitas, não é, Érica? Com essa visão da mulher e a reforma. Que Deus abençoe ricamente o nosso coração, que possamos nunca nos esquecer da tristeza que nós tivemos para trás, não é? Do engano que nós sofremos atrás. E nós não deixemos de valorizar a Bíblia, porque no dia que essa palavra ficar escondida, no dia que nós não tenhamos mais no trabalho da SAF, a palavra, a Bíblia, não adianta trazer pensamento de fulano, de cicrano, livro de autoajuda, é a palavra. Senão, nós vamos incorrer no mesmo erro daquele século, do século XIII, do século XII, que desembocou no século XVI com a Reforma Protestante. Amém, Érica? Amém. Ana, muito obrigada. Que palavra que acrescenta muito para a nossa vida, né? História. E Deus nos abençoa nessa noite, através da sua vida. Muito obrigada. Que Deus derrame bênçãos sem medida sobre sua vida.